Olá, deixa eu tirar aqui desativar os comentários. Então, essa é a quarta semana. Essa é a semana que eles já vão ter feito toda a construção, né? Já vão ter feito o lugar seguro, o código de autenticidade, o máximo, que são as ferramentas que vão ser super importantes na hora de reprogramar e na hora de ter esse respaldo de quem eu quero ser pro meu futuro, quem sou eu autenticamente, genuinamente, qual que é o lugar onde eu me sinto seguro, que eu consigo acalmar meu sistema nervoso para começar a reprogramar e desbloquear. Então, nessa semana, eles vão ter passado pela meditação de reprogramação e eu vou orientar também um pouco o que está por vir, que é o desbloqueio. Então, eu vou chamar aqui a Beta para entrar. Tudo, Todd, você? Eu também tô me ajeitando a câmera com som pronto. Ajeitando aqui com a luz. Tá bom. Gata. E você tá? Cortou? Tá me ouvindo? Pronto, entrou. Tá me ouvindo? Que entrou uma ligação, eu tirei aqui. Agora eu tô. Pronto. Vamos lá. E aí, como você ficou desde a última Foi conversa? bem, Como foram os tranquila, exercícios assim, semana? e mais reflexiva também, com algumas coisas. Fiquei pensando bastante, porque puxa muito, né? Esse processo todo puxa muito o nosso passado, infância, e coisas que a gente não costuma, né, pensar no dia a dia. Então você fica meio pensativa mesmo, né? Levantando assim as questões, mas tá sendo ótimo. Esse mergulho é importante, né? E você Fiz, conseguiu fazer acabei a fazendo reprogramação, a ontem, meditação inclusive, da porque a semana reprogramação? passada foi mais corrida, mas eu fiz a reprogramação e é muito interessante, assim, eu comentei com você, né? Eu vou fazer a meditação, esse lugar seguro acho que me deixa numa paz tão grande, com uma segurança, e eu acabo, às vezes, apagando, sabe? Por uns minutos eu vou longe mesmo. E até tinha comentado com você que eu acho que eu vou ter que fazer mais de uma vez as meditações, porque em alguns momentos talvez eu perca algumas coisas, sabe? Porque eu dou uma apagada, assim. Mas eu fiz a reprogramação, aí fiquei bem focada, assim, nas questões do passado, fiquei bem reflexiva aí nesses pontos, o que pode estar me travando, né? Quais foram os pontos que mais marcaram aí na minha infância, que eu posso estar trazendo hoje para o meu dia a dia. Eu fiquei bem, assim, reflexiva nesses pontos. Qual foi a memória que A memória apareceu que na para mim foi mais meditação? O que forte não você foi uma coisa reprogramou? específica, mas foi algo que eu percebi que me marcou e que hoje eu trago para o meu presente, que é essa questão da relação com o dinheiro. Né? Para mim, graças a Deus, eu não tive uma infância assim traumática. Aconteceram coisas pontuais, mas não foi nada assim, sabe, pesado. Mas eu tenho essa memória muito forte da minha mãe em relação ao dinheiro, de segurar muito, sabe? De não querer gastar, de achar que tudo é caro, que não vale a pena, que não guarda o dinheiro, não gasta com isso, não vale a pena, acho que está muito caro. E aí eu comecei a trazer um pouco isso, fiz um paralelo, sabe? De como eu sou hoje em relação a isso. E como hoje eu sou profissional autônoma, né? Eu saí, e isso para mim é uma coisa nova, porque eu sempre trabalhei em agência, sempre tive salário fixo no final do mês. Quando eu vou para esse formato de profissional autônoma, independente, essa questão com dinheiro, para mim, eu tô vendo que ela está refletindo, assim. Por exemplo,
dificuldade em cobrar pelo meu serviço, pelo meu trabalho. Eu tenho a sensação de que as pessoas vão achar caro, que não vão dar valor. Então, hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso, foi inclusive depois da meditação, que eu estava fazendo um orçamento com o Beto, e aí ele falou, já tem meio que uma tabela de algumas coisas, vou cobrar tanto. Eu falei, putz, eu acho que tá caro, acho que eles não vão ver valor, vamos baixar. Aí eu comecei a perceber que eu acho que eu tô trazendo isso para o meu dia a dia, sabe? Não sei se faz sentido, assim, mas foi a minha percepção, eu senti isso, sabe? Que talvez essa relação com o dinheiro, para mim, ela ainda não é tão fluida, porque durante toda a minha infância, né? Até porque a minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci, então talvez, e por ela ter tido uma infância mais difícil, essa questão dela com o dinheiro nunca foi, assim, uma coisa de esbanjar, e eu fui criada dessa forma por ela, que eu acabava ficando muito mais com ela do que com meu pai. Então, esse ponto para mim, Todd, foi algo que me pegou, assim, sabe? Me deixou muito pensativa e reflexiva mesmo, né? Porque eu falei, poxa, por que que eu tenho essa questão, né? De, acho que as pessoas vão achar caro. Tudo tem que ter um valor, né? Então, eu acho que isso pode ter alguma relação mesmo. Dúvida. E eu acho que tem dois aspectos. Acho que tem o aspecto de você se vender e se expor, né? E, 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 e se valorizar, né? Que eu acho que é diferente quando a gente está vendendo outra, né, uma outra coisa. Quando você está vendendo o trabalho que foi você que fez, realmente eu acho que tem mil travas aí que eu quero falar, mas é, queria te perguntar primeiro assim, você lembra de Deixa eu alguma pensar frase uma específica que sua mãe frase. falava? Eu acho que me marca muito essa coisa, a gente tem que guardar, tem que poupar, tem que economizar, essa questão assim relacionada com dinheiro que tem que, sabe, que não é para gastar. Assim, isso é uma coisa que me marcou, não é uma frase específica, pronta, assim, que eu me lembro, mas é isso, assim. Não, mas bem. E como que você, hoje, né, você é adulta, uma coisa assim, isso quando é criança, né? Aí a gente pensa, nossa, realmente tem que poupar e tudo. E hoje, adulta, a gente tem outra perspectiva. Então, se a gente pensar nessa frase, o quanto isso é verdade para você hoje, você hoje, Beta, você olhando sua vida, você acha que realmente Então, você eu não tô deve gastar? nessa fase, como é muito transitório, né? Essa questão do trabalho para mim, né? Deixo de ser assalariado e começo a ter vida própria. Eu me sinto assim ainda, sabe? Essa pessoa mais segura, de não querer gastar. Eu acho que eu poderia soltar um pouco mais em alguns pontos, principalmente falando de investimento na empresa e tal, mas eu ainda fico um pouco travada, sabe? Eu me sinto segura com coisas materiais, por exemplo, tem um apartamento em São Paulo, aquele apartamento tá ali, é meu, não vou vender porque é uma segurança, sabe? Umas coisas assim, eu preciso de coisas para me sentir segura, sabe? De alguns tipos de bens materiais para ficar segura, assim. Sim, sim. O que eu acho legal a gente pensar é se isso é verdade para você. E acho que tá tudo bem, não significa que você tem que fazer loucuras, né? Ou que, para você empreender, você tem que investir tudo que você tem para apostar, porque senão, né? Às vezes acho que tem um pouco também essa crença de que quando a gente empreende, a gente tem que apostar todas as fichas naquilo. E não é necessariamente isso, né? Mas mas é um pouco assim a gente questionar. Vamos voltar de novo. Por que você acha que sua mãe Eu acho que pensava pela assim? Por que ela infância, falava né, que que não tinha foi uma que infância fácil, economizar? ela teve o exemplo do pai, que estava sempre desempregado, sempre numa situação muito instável financeiramente, e talvez o fato também dela ter deixado de trabalhar quando eu nasci, estava dependendo do meu pai, ela também não tinha o dinheiro ali na conta, tal, então o que ela tinha, ela queria segurar para se sentir confortável, né? Então acho que foi muito do que ela viveu, né? Tanto na infância quanto depois ali, talvez com meu pai, da relação
que ela não tinha um salário fixo também. Na sua vida, quando que você viu o fato de não gastar ter um aspecto positivo? Quais foram os Eu benefícios ou as acho que situações que você não tenho assim gastou e isso referências foi positivas. Quando bom? eu trabalhava na agência, antes de casar e tal, que eu morava com os meus pais, eu conseguia guardar o dinheiro porque eu não tinha uma despesa fixa, não tinha filhos e tal. Então eu consegui fazer um colchão ali e isso foi muito bacana para mim, que com esse dinheiro depois eu consegui viajar, consegui, enfim, depois quando a gente comprou eu e o Beto o apartamento, eu usei uma parte desse dinheiro. Então eu tive referências positivas dessa influência, né, da minha mãe em relação a economizar, né? E quando que você sente que isso Eu acho talvez não que tenha em sido alguns tão momentos de positivo? arriscar, né? Que eu poderia arriscar mais, mas aí eu fico mais, acho que não, preciso me sentir mais segura. Eu acho que eu poderia talvez tentar arriscar um pouco mais em algumas coisas que envolvem dinheiro, sem fazer nenhuma loucura. Eu acho que o fato de eu ter sido criada dessa forma me trouxe uma base que eu acho que foi muito positiva. Vejo o lado positivo disso, com certeza, mas também vejo o lado extremo, né, que não é positivo. Então, talvez em alguns momentos eu vá um pouco para esse lado extremo, né? Então, eu estou tentando ter esse olhar, sabe? De, opa, eu acho que aqui está muito, vamos tentar achar esse equilíbrio mesmo, né? Porque eu vejo, sim, coisas muito positivas de ter sido criada dessa forma, tal, mas também enxergo um lado mais extremo que às vezes me impede de arriscar em algumas coisas. Eu acho que arriscar, pelo que você está me contando, é Sim, algo de um território desconhecido para você, arriscar com dinheiro, né? Uma coisa é arriscar, sei lá, em outras áreas da vida, mas arriscar com dinheiro é uma coisa que a gente não sabe muito bem como é. E aí acho legal, assim como eu falo que a confiança é um músculo, né, que a gente vai trabalhando, dizer não, por exemplo, que é outra coisa também que a gente tem que ir exercitando, eu acho que o arriscar também é um exercício. E não acho que a gente precisa ir já para um arriscar extremo, mas às vezes arriscar, sei lá, R$ 10, né, R$ 100, não sei, mas uma coisa que esteja dentro da sua zona de sim, conforto, mas que você sinta que está te expandindo, que você está se permitindo arriscar um pouco. Então, às vezes, sei lá, é R$ 100 que você faz um anúncio no Instagram, é uma coisa, é um risco, é um dinheiro que você não vai recuperar assim imediatamente, mas que está dentro desses parâmetros para você ir sentindo até onde você arriscaria mais ou menos, e você ir se sentindo confortável em investir em você nesse momento, sem achar que o jeito como eu sei que você não acha isso, mas assim, que o jeito como tá errado, né? Que, tipo, não, eu não deveria ser assim. Mas sim ir testando e exercitando, porque às vezes a gente cresce com essas crenças e se a gente pensa racionalmente, elas não são verdade. Ou elas eram verdade para aquela pessoa, né? Então, você falou da história da sua mãe, talvez para ela essa fosse verdade. A verdade dela era que tinha que sim economizar. Mas a sua verdade hoje é outra. E para você tem a economia, mas você não precisa economizar tanto quanto ela economizava, ou você não precisa ser tão dependente dessa economia, ou você não precisa atrelar, economizar a não se valorizar, não se expor, a não se arriscar. Então, acho que até é isso que a gente está um tentando exemplo fazer aqui um pouco, engraçado. reescrever a Aconteceu história, né? recentemente que eu fui para São Paulo para E, fazer e, uma reunião. E aí eu comentei com ela, vou fazer uma reunião de um projeto e tal, que a gente está tentando apresentar para a empresa. Aí minha mãe falou, tá, mas assim, mas é certo isso? Você fez essa reunião com essa pessoa, mas ela vai fechar? Eu falei, mãe, na vida é assim certo, né? Eu até brinco com o Beto que eu falei, é certo. Aí quando a gente fala uma coisa, é isso. Então é meio que, sabe, essa coisa de não trocar o certo pelo incerto.
Então, às vezes, eu fico nesse lugar, assim, sabe? E às vezes, enquanto você ainda não está tão avançada, eu não sei qual palavra usar, mas enquanto você ainda não estiver tão confiante com essa coisa do dinheiro, talvez controla o que você vai compartilhar com. Porque a gente está falando especificamente dela aqui, que Sim, foi a sua principal referência em relação a dinheiro. E ela não está errada, ela está certa desde o ponto de vista dela. Mas às vezes, quando a gente está tentando mudar uma coisa na gente, se você contar para ela essas coisas do seu trabalho, ou os gastos, os investimentos que você está fazendo, você sabe qual vai ser a resposta dela. Isso em nenhum momento significa que ela não te apoia, que ela sim, não te ama, nada é disso. verdade. Mas às vezes é legal também a gente modular um pouco, assim, isso aqui eu vou abrir, isso aqui eu não vou abrir, porque a gente Claro, né, sim. você obviamente ainda é influenciada por ela, né? Por mais que ela tenha a melhor das intenções, às vezes é legal também pensar, tipo, ah, não, essa porta eu vou deixar entreaberta, essa aqui eu vou abrir, essa daqui eu vou fechar, essa eu não sei. Para você também se preservar e saber que você está nesse momento Não onde é, você quer mudar faz total essa sentido. crença do dinheiro. Então, Sim, não é, faz total ficar com sentido alguém isso que de vai compartilhar reforçar a e não crença compartilhar, e antiga. compartilhar até certo ponto, né? Porque é isso, né? Querendo ou não, sempre há uma influência muito forte, né? Então, tudo. Acontece. Bom, enfim, vamos continuar. Desculpa. Não, não importa. Relaxa. Imagina, imagina. E Ah, aí? eu joguei uma. Tudo bem? 70. Ah, qual que é esse? O Relax, boa. Eu tô com ela Esse aqui, aqui é da. ó. Eu tô com Esse é o Alex, Abrir Caminhos. ele Esse. tá aqui? Mas você Ah, estava falando isso, né? Que eu achei que faz total sentido mesmo, de compartilhar algumas o, coisas, outras dosar o que compartilha, porque é o que você falou, né? Querendo ou não, ainda é uma referência muito forte, né? você ainda não tá blindada Uhum. a, a, a essa influência aí, tudo bem. Mas o Beta, e aí na meditação da reprogramação, o que, que você fez de diferente? Mesmo não tendo uma lembrança específica, assim, você conseguiu se dar nesse Ah, eu momento alguma fiquei coisa que mais você queria ter mentalizando recebido? mesmo. Eu fiquei um pouco focada nessa questão financeira, mas eu tive um pouco de dificuldade de pegar algo específico, sabe? Eu fiquei mais no meu eu máximo, me mentalizando numa situação mais de abundância, conseguindo, né, me valorizar em termos do meu trabalho, do meu serviço, de conseguir dar o valor e não ficar questionando, né, se vale, se não vale. Eu me coloquei um pouco nesse lugar, sabe? De, né, nesse meu eu máximo falando, não, tá, é isso mesmo. Fiquei assim, um pouco nesse lugar, sabe? E o que, que o seu eu máximo te falaria hoje sobre Ah, eu acho que o economizar, meu sobre eu não poder máximo gastar? seria um equilíbrio que hoje eu ainda não cheguei nesse ponto, né? Sim, acho que enxerga que é importante você ter essa segurança, você, né, se sentir segura mesmo em relação ao dinheiro, não sair fazendo loucura, mas ao mesmo tempo abrir um pouco a cabeça, abrir a mente para outras coisas que possam trazer muito mais dinheiro, não sendo tão conservadora como hoje eu sou para algumas coisas, né? Eu acho que ele falaria assim, olha, não precisa ser tão conservadora, você também pode prosperar dando um passinho mais para frente, ou usando um pouco mais. Ele diria para eu usar um pouco mais. Eu acho que seria isso, sabe? Porque eu acho que a gente tem que partir do princípio que o universo de sempre sim, que é um pouco uma coisa da Louise Hay, que é uma das pessoas que eu me inspirei também para esse negócio, ela fala o universo de sempre sim. Só
só que ele diz sim para o nosso inconsciente, né? Para aquilo que a gente acha que a gente merece. Então, se a gente achar que a gente merece tudo, o universo vai, a gente pode pular da ponte que vai ter uma rede ali de suporte. Aqui a gente não está acostumado, a gente está acostumado a contar só com a gente mesmo. Então, é legal esses exercícios, e eu até te diria, você que é bem organizada e tal, até de repente pensar assim, um orçamento mensal, semanal, não sei, que é para brincar, para você usar, para testar o universo, para ver como é isso de gastar um pouco a mais, algo assim que você já deixa ali planejado para você usar para isso, para você ir também se testando. E aí você vai lá e gasta e olha Hoje, para para dentro. mim, Todd, é um super desafio isso. É exatamente pela questão de não ter um fixo, né? Então, acho que talvez o que eu estava trabalhando ali ao longo dos anos, tendo um fixo, que eu já estava tentando sair um pouco desse lugar de ser ultra mega conservadora, aí quando eu volto para uma posição que eu não tenho um fixo, parece que vem tudo de novo, assim, todas as questões, sabe? A gente até tá para fechar uma viagem, uma amiga que vai fazer aniversário na Bahia, super legal, vai ser incrível, tal. Aí o Beto falou, já vamos reservar. Eu fiquei naquela, falei, meu Deus, mas novembro, não sei como é que vai ser, já vou reservar para viajar para lá, sabe? E ele falou, poxa, mas final de ano é sempre bom, né? Que final de ano é onde mais as coisas acontecem no nosso mercado, né? De eventos, o mercado dele. Então, eu acho que para mim é bem desafiador pelo momento que a gente vive hoje, né? Eu e ele, os dois, sem um fixo. Então, eu já trago esse lado mais conservador e ainda junta essa instabilidade, aí para mim é bem assim, me sinto assim, meio que numa corda bamba, sabe? Tipo, putz, eu tô tentando resgatar um pouco de ousadia tal, mas eu ainda me sinto presa mesmo, sabe? Me sinto, ai, meu Deus, como que eu vou arriscar nessa situação, sabe? Não consigo usar muito, assim. Então é desafiador por isso, né? Existe um conceito na psicologia chamado criança interior, que é aquela parte nossa que ainda se comporta como uma criança, que ainda não amadureceu e que ainda guarda todos os traumas, todas as debilidades e tudo isso. E às vezes, eu te ouvindo falar, assim, me soa um pouco como se a criança Beta aí dentro tivesse nesse desespero que ela está ouvindo a mãe dela falar, tipo, não, você não pode gastar, não, você tem que economizar. E aí ela fala, não, mas eu não tenho salário fixo. E aí tem a Beta adulta que fica, né, o que a gente antes chamava, tinha um anjinho, um diabinho, não sei o quê. Hoje eu vejo como a criança, né, a nossa versão criança, a nossa versão adulta, nessa constante discussão, né? Uma com medo e a outra falando, não, tá tudo bem. E aí o que você pode fazer é uma mentalização assim de você olhar para sua criança e falar para ela, pera, vamos aqui, vamos ver, senta aqui do meu lado, vamos ver o extrato do banco. Ó, a gente tem isso, a gente tem isso, a gente tem isso. Então, isso aqui que vai custar a viagem, a gente pode gastar. Então, né, você, Beta adulta, vai contar para a Beta criança que tá tudo bem, que ela não precisa entrar em pânico, que também vocês podem reservar agora Sim. e se depois não tiver o dinheiro. Que é irracional, né? Muito louco. Sei lá. Mas reservar Né, é reembolsável. Tipo, na verdade, não tem BC. problema. Se você cancelar, depois tá tudo certo. Que fez no Booking, né? Ele falou, meu, pelo amor de Deus, reserva. Não vai gastar dinheiro reservando. Mas eu já começo a sofrer. Eu já fico, ai, meu Deus, tô reservando. E como vai ser, sabe? É irracional, né? É uma coisa que foge do racional e é muito ruim, porque aí eu me sinto eu perco o controle, né? Você perde o controle. Assim, ele olhou pra minha cara e falou, tipo, não tô entendendo por que você tá nervosa por causa disso. Não precisa ficar nervosa, né? Você não tá gastando. Então tem esse lado que é irracional, que eu acho que é a criança inteiro, né? Exatamente, essa reação da criança, né? Que chilica, chilique, porque não sabe
porque não tem ferramentas, não sabe discutir, não sabe pensar, não sabe É isso, planejar. Isso é coisa de chiliquenta. Hoje adulto, eu né? A chiliquento. criança ela só chilica. Então, eu acho legal ter essa conversa com a sua criança e falar para ela, não, tá tudo bem, não, vamos ver, não, eu entendo, né, que você se sente assim, não, tá tudo certo, eu lembro disso que aconteceu e tal. E aí, outra coisa que eu queria te dizer desse exemplo que você contou na outra sessão, daquela viagem, foi para Barcelona, que vocês tinham marcado a viagem e aí Foi quando chegou a na gente foi hora, não morar tinha na dinheiro e Austrália, que você a gente falou pro passou Beto, não, a quase gente um vai ano dar lá um para jeito. inglês. Foi isso? Foi isso mesmo. Ah, É verdade. então, você tem um E foi muito exemplo aí louco, porque eu tinha uma de certeza que tão você grande, né? Foi consegue. algo assim que Então, me você tem. moveu mesmo. Eu falei, não, vai dar certo. Pus na cabeça e a coisa funcionou, né? É muito um exemplo mesmo de que a gente consegue materializar aquilo que a gente quer, né? E é o que você falou, que bom que você resgatou, porque a gente esquece, né, desse poder mesmo, né? Que é um super poder. E foi bem isso mesmo, foi irracional, mas pelo lado positivo. Eu não tinha como saber se ia dar certo, porque a gente estava indo no escuro, né? Só ia dar certo se a gente arrumasse trabalho. E a gente arrumou depois de uma semana, assim. Então, realmente foi bem isso mesmo. Verdade. E aí, se você pensar nesse exemplo da Austrália, o que que fez você ter essa certeza de que ia Eu acho dar que a minha certo? vontade Que aí muito você pode grande de usar ir, isso até de porque eu já tinha novo planejado agora. tudo, né? Ia ser uma frustração muito grande para mim, assim. A gente estava contando com isso já há quase que um ano de planejamento, sabe? A gente estava realmente muito pronto para isso. E aí veio a falência da agência, quebrou as nossas pernas, mas para mim eu já tinha concretizado que aquilo ia acontecer, sabe? Na minha cabeça não existia a possibilidade de não ser de outra forma. Eu construí aquilo, eu visualizei, sabe, já estava tudo muito no esquema, já tinha casa, já tinha tudo. Eu falei, não, já tem tudo, só falta a gente trabalhar, está fácil, se a gente vai conseguir. Então, acho que foi essa materialização mesmo, de ver tudo pronto, tudo no esquema e eu acho que essa mentalização mesmo de que vai dar certo e a coisa rolou mesmo, assim. Foi muito impressionante mesmo. Então, você sabe que quando tem uma vontade genuína, uma vontade que parece que sai, né, do estômago, assim, você consegue materializar. Então, essa viagem da Bahia pode ser que né, desperte essa vontade, ou pode ser que não também. Mas aí, se não despertar a vontade, não é para ser, e aí não vai rolar. Mas você já sabe que É aquilo que verdade. você quer muito, você consegue. Sim. Você consegue dar esse E é salto. isso, né? É, Quando vem o medo, você a sabe que insegurança é o que o te vai dar trava, certo. né? Você é uma Naquele pessoa momento, lá positiva. naquele exemplo da Austrália, eu não estava com medo, eu não estava insegura, então não tinha nenhuma trava. Então, mentalmente, eu já visualizei aquilo como certo. E aí é isso, né? Quando a gente fica com medo, ai meu Deus, será que vai ter dinheiro que não vem? Será que não vai? Você começa a criar travas ao longo do caminho e a coisa vai perdendo a força, né? E quando você sentir essas travas, tenta olhar assim para elas, né? Falando da imaginação, mas e se possível dar nome para elas. Então essas travas são o quê? Ah, é o meu medo lá da infância de não economizar, é o meu medo, é o meu ego falando que eu preciso estar nesse casamento que todos meus amigos vão estar e eu quero estar ali também, sei lá. Mas olhar um pouco para essas travas e tentar dar nome para elas, porque aí fica mais fácil de você E começar combatendo a uma por uma. deslanchar e a trabalhar cada uma Sim, delas. Exato. E aí tenta esse exemplo da Austrália, eu acho que mostra muito da sua força, da fé sim. que você tem no que as coisas vão dar certo. E você já Não, tem uma total. prova aí de que você saltou e o universo te segurou. É que a gente não acha que vai acontecer todas as vezes. Né? A gente fala, aquela vez deu sorte.
Mas não, Sim. é um, Não, é foi um ótimo método você ter que resgatado isso, porque aí eu vou ficar com isso na cabeça mesmo. É bem esse que aí essas coisas que causam essa trava para eu refletir sobre isso e ir eliminando, né? E olhando para elas uma por uma e limpando, né? Para deixar a área livre aí para fazendo as coisas acontecerem, né? E aí eu queria voltar no negócio que você falou no começo de se vender, porque eu trabalhei muitos anos no varejo, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei como vendedora de loja. E eu não sabia vender, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E, e aí eu lembro que a minha gerente na época, ela falou, Todd, você não pode se colocar no lugar do cliente, você não pode ter dó do cliente. O cliente, que eu pensava que eu, no lugar do cliente, não ia querer gastar tanto, que eu ia, não sei, querer que um produto fizesse tudo e não levar cinco, enfim. Aí ela falou isso e, e para mim era muito difícil, porque eu, sei lá, eu ia vender ela, né, batom, aí eu falava, não, que esse batom vai durar o resto da sua vida, não, que esse batom, tipo, tentando justificar. E aí eu lembro que uma coisa que eu comecei a praticar foi, por exemplo, se a cliente perguntava o preço, eu falava o preço e ficava quieta. Ou ela perguntava, sei lá, "Ai, qual cor você acha que é Segurar. melhor para mim?" Eu falava, essa cor acho que é perfeita para você. Porque a minha tendência era, não, essa cor acho que acabou para você, mas se você quiser também, a gente tem todas essas cores. Não, mas você pode, eu não sei o quê. Ou eu queria justificar o preço do produto, enfim, eu queria me explicar naquela ansiedade de me colocar no lugar do cliente. E aí eu aprendi isso, a tipo, falar o argumento de venda e ficar quieta. E aí, se a cliente falava, não, mas é muito caro, aí eu falava. Ou se ela não falava nada, aí eu pensava, não, então esse batom fica muito mais legal se você passar esse gloss por cima, deixa eu te mostrar. Eu tentava vender mais coisas para ela, mas esse foi um exercício que eu fiz, e aí de repente também serve para você, de tipo, quanto você acha que vale isso? Vale 100? Aí você vai Sim, mandar para o cliente 100 e segura. E espera o que vem. E aí, dependendo do que vier, aí você pode repensar e conversa e tal. Mas se a gente já parte do princípio de que não tá, de que tá caro demais, ou ai meu Deus, ai não vale, ou ai não sei o quê, ai, aí entra todo é, essas borbulhas, essas coisas que a gente começa a se duvidar. sim. Então, isso é uma coisa, tipo, só manda o orçamento e deixa. E aí vê o que vem de volta. E aí, se começar, né, um cliente, dois, três falarem, não, tá Sim. muito caro, ou não responderem, aí você vai saber. Mas, E mas deixa faz esse lá, exercício né? de coloca o seu valor onde você acha que É, e eu está. tenho, assim, eu me identifiquei muito com o que você falou. Eu tenho essa característica de, às vezes, ficar explicando demais e querendo justificar o valor com tem esse serviço, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E, às vezes, só o valor tá tudo bem, né? Você passa essa ansiedade, né? Essa insegurança, de certa forma, do valor que você está cobrando pro cliente, né? E eu acho que também tem um pouco, de repente, um medo de ser visto, assim, né? De se expor, de falar, não, eu valho tanto. É, Não é uma coisa fácil, não é uma coisa natural. Né? Você falar, ai, não, eu sou a melhor. A gente ainda não se sente assim, mas se você tem se você construiu esse preço, né, em cima de alguma coisa sim, que tem valor, né? realmente é coerente, né, pouco, um pouco deixar então falar, não, esse, esse é o valor. E uma coisa que minha mãe, quando eu comecei a trabalhar com maquiagem, né, minha mãe ela sempre me falava Sim, que eu tinha que tem cobrar um pouco caro, porque isso as também, pessoas não né? valorizavam aquilo que era barato. E
E acho isso, tenta fazer esse exercício. Pensa no Fala preço, só fala o preço e segura e vê o que acontece. vou fazer esse Eu exercício. acho que isso pode te ajudar. E aí também pensar assim, o que é o pior que pode acontecer? Por exemplo, aí não sei, né? Vamos chutar aqui que nessa proposta que você estava mandando, você queria dizer 200, e aí você ficou insegura, e você fala, não sei, talvez eu deva cobrar 150. Qual que é o seu medo Ah, na verdade que é a concorrência, aconteça né? ali Do se cliente você acabar cobrar não fechando 200? com a gente, fechando por outro com um valor mais baixo. Basicamente é isso, assim, é a concorrência mesmo. De perder o trabalho, né? Porque como a gente vive disso, né? Vive de freelas, de trabalhos esporádicos. Então, aquela coisa, melhor pegar esse com uma margem de lucro menor do que não pegar nada. Isso acho que é o mais desafiador, sabe? Essa linha tênue de até quando que eu posso, até onde eu chego para não perder e o quanto vale a pena não ganhar nada e perder mesmo, sabe? Eu acho que é um exercício assim contínuo esse chegar nesse equilíbrio. Quanto é não, é isso mesmo, ponto, acabou. Ou puta, não, a gente baixa, não vai ganhar tanto, mas de qualquer forma tá entrando, né? Eu acho isso assim, tô aprendendo, né? Para mim é novo também, porque acabo fazendo muito isso com o Beto, com a empresa dele, mas bem, eu acho que é bem desafiador essa linha tênue aí de quanto vale o seu trabalho, quanto você quer pegar para não perder e o quanto vale a pena falar não para esse preço eu não faço, né? Para você também não parecer que você tá arrogante ou que vem um monte de coisa por trás, né? Você fala, não, ou é isso, ponto, acabou, né? Você fala, nossa, o que eles vão achar? Que, ai, meu Deus, tá se achando. Então é isso, né? Aí vem o medo, né? Esse medo de ser visto, né? De tipo, nossa, vão achar que eu tô me achando. E aí volta com o domínio, que você falou lá na primeira coisa, né? De se eu não tenho domínio, eu não posso, né? Quase que eu não tenho direito de exercer uma profissão se eu não domino ela. Mas aí, de repente, assim, eu também não entendo muito de empreender, estou começando agora como você, mas de repente um jeito também dessa beta adulta controlar não, é, de dar uma certa tranquilidade para essa situação, não de excesso de controle, mas de ficar mais tranquilo, de repente ter um plano de, não sei, por um ano eu vou fazer por 150 e aí a partir do segundo ano eu vou fazer por 200, ou os 10 primeiros clientes eu vou fazer por tanto, depois eu vou fazer por tanto. Algo que você se sinta confortável, e aí tira um pouco essa luta interna, porque aí você tem um plano. Tipo, não, eu quero trabalhar, eu quero fazer, então vou fazer de graça por 6 meses, e depois de 6 meses vou começar a cobrar, ou vou fazer Fazer essa por programação de forma bem tanto. consciente, né? E sabendo onde você quer chegar. Eu acho que é isso que você falou, né? Para que isso não vire algo que você usa contra você, né? Porque daí você fica nessa luta e no fim dessa luta você se sente mal, né? Porque você fala, putz, eu devia estar cobrando caro, eu não tô, ai, por que eu não me valorizo? Ai, não, como é difícil. Aí tira um pouco isso da equação. E é o seu plano. O seu plano é esse, então você vai topar. E aí, de repente, até para o cliente, estou aqui pensando assim em voz alta, mas de repente já até falar, olha, a gente está com um preço especial nesse começo porque a gente Mostrar, né, quer trabalho, fazer enfim. mais parcerias, a gente quer pegar esse trabalho com É, vocês. De repente, acho que isso tira um pouco sim, desse, desse conflito. E aí você vai ganhando sim. corpo, né? Até Se você sentir falar, segura não, para tirar um isso, preço por né? menos que isso eu não faço. Eu acho que é uma construção. É uma construção. Não adianta você querer cobrar caro de cara, porque eu acho que vai gerar muito mais Não, insegurança e total, frustração do que tranquilidade, confiança. total. Acho que É isso. a gente está buscando.
acaso essa semana você lembrar de mais alguma coisa assim do que você ouvia de dinheiro na sua infância, tenta fazer essa visualização assim, você adulta entrando Tá. nessa cena, e aí o que você falaria para você mesma, né? De repente falar, tipo, essa é a história da sua mãe, essa não tem que ser a sua história, ou a sua mãe falava isso porque ela queria que que você fosse uma mulher independente, que você não dependesse né, do marido, ou ela falou isso porque aí sei lá, aí mas dá essa segurança para você mesma. E quando der esse pânico, pensar o que é verdade, né? Dessas mil coisas que eu estou pensando aqui, esses mil medos, qual é a verdade? Então, a verdade é que se eu reservar o hotel da Bahia no Book, eu não vou pagar nada, tá? Essa é a verdade, então esse passo eu posso dar. Ah, eu não posso gastar porque eu não tenho fixo, tá? O que é verdade? Realmente, eu não posso gastar muito porque hoje eu não tenho fixo, mas eu posso gastar X. Ah, ok. Então você pega isso que está aqui na tormenta e aterrissa e sempre fazendo essa pergunta: o que é verdade? O Trazer que é pro verdade racional, né? Porque de agora? vez em quando vem a criança mimada, birrenta, fala assim, sim, vou fazer esse exercício. Conversar mais com a Roberta criança, deixar ela mais calminha, pegar na mãozinha dela. Falar, vem cá com a mamãe. E aí, com o tempo, o que é legal é você, se você conseguir visualizar essa criança, pensar qual a idade Sim. que ela tinha, Aí dá um onde ela nível estava. 2. Aí isso é nível avançado, mas é, mas é legal também, assim, se você conseguir, é legal. Porque você fala Sim, especificamente com aquela interessante. criança naquele Vou fazer esse exercício. Tá. E aí, semana que vem, então, a gente vai falar do desbloqueio. Eu acho que é a próxima meditação, né? Do Bloqueio aqui no desbloqueio. computador, eu ia olhar, mas... Sim. É. Tem mais. A próxima é a quinta já? Essa é a quarta. Já faz um mês. Nossa, faz assim, né? Passar muito rápido. Meu Deus. Muito. Tá sendo muito Então, rico. Eu que agradeço a parabéns. oportunidade, Todd. Tá sendo muito legal mesmo. Bem importante, assim. Agradeço. Coração. Seguimos juntas aí. Bom, Daqui a pouco a gente se vê de novo, né? tá Combinado. bom. Então tá bom. Sim. Eu que agradeço. Desculpa, viu, ter cortado aí. Querida, Agora obrigada, viu? vou ficar mais esperta com o aviãozinho. Confesso, Beijo. não se preocupa. Beijo, obrigada.